Fatos curiosos que crianças fazem e deixam os adultos confusos. Crianças têm uma capacidade incrível de nos surpreender. Elas conseguem transformar o que seria uma situação comum em algo completamente imprevisível. E aí está a beleza disso. O mundo delas é guiado pela curiosidade e pela criatividade. O que para um adulto pode parecer sem sentido, para uma criança é uma descoberta. Se tem algo que deixa os adultos perplexos é a infinidade de perguntas que as crianças conseguem fazer. Por que o céu é azul? Por que os pássaros voam? Se eu plantar um biscoito, vai nascer uma árvore de biscoito. Essas perguntas surgem porque as crianças estão em uma fase intensa de desenvolvimento cognitivo. O cérebro delas funciona como uma esponja, absorvendo tudo ao redor, e as perguntas são a maneira mais direta de tentar entender o mundo. Para nós, adultos, algumas dessas perguntas parecem sem sentido. Mas, na realidade, elas têm uma lógica incrível. Por exemplo, certa vez, uma criança perguntou: se a lua nos segue quando andamos, por que o sol não faz o mesmo? A lógica da observação está ali, e é um lembrete de como elas enxergam o mundo com olhos livres de preconceitos. Outro aspecto fascinante das crianças é a imaginação sem limites. Elas conseguem criar universos inteiros com nada mais do que uma caixa de papelão ou alguns rabiscos. Amigo imaginário? Claro que sim. Para elas, esses amigos são reais, e o vínculo que criam é tão profundo quanto qualquer relação verdadeira. Lembro-me de uma criança que insistia que seu amigo invisível, o Capitão Pé de Feijão, tinha regras estritas sobre onde ele podia ou não sentar. Parece surreal, mas é uma expressão pura da criatividade infantil. Esse comportamento não é apenas curioso, ele tem uma função importante no desenvolvimento emocional. Quando uma criança cria um amigo imaginário ou cenários fantásticos, ela está aprendendo a lidar com emoções, resolver problemas e explorar relações sociais. Para os adultos, às vezes é confuso ver como elas levam tudo isso tão a sério, mas é essencial para o crescimento delas. Além disso, há os comportamentos peculiares que nós, adultos, temos dificuldade de entender. Por que elas gostam de repetir a mesma palavra dezenas de vezes? Ou por que fazer barulhos estranhos parece ser tão divertido? A resposta é simples. Elas estão experimentando o mundo à sua maneira. Essas manias, por mais esquisitas que pareçam, ajudam a criança a entender sons, ritmos e até mesmo interações sociais. Um exemplo disso é quando uma criança descobre que pode criar ecos ao falar dentro de um copo. Para ela, isso é mágico. Para o adulto, pode parecer uma bagunça desnecessária. Mas é nesse tipo de experiência que elas aprendem sobre causa e efeito, experimentam texturas sonoras e se divertem com a própria criatividade. As perguntas mais filosóficas também aparecem cedo. O que acontece depois que morremos? Ou por que as estrelas brilham tão longe? Essas são questões que desafiam os adultos porque não há uma única resposta fácil ou definitiva. E, muitas vezes, as respostas das crianças são surpreendentemente profundas. Uma vez, uma criança me disse que as estrelas brilham porque sentem saudades do sol. Isso pode parecer poético, mas também é um exemplo de como a mente delas tenta dar sentido ao desconhecido. Esses momentos são oportunidades para os adultos se conectarem com as crianças e criarem diálogos que estimulam o aprendizado. Responder com simplicidade e encorajar a curiosidade delas é uma maneira de construir memórias que durarão para sempre. No fim das contas, as crianças nos ensinam muito sobre o mundo, mesmo quando parecem apenas nos confundir. Elas nos lembram de como é importante fazer perguntas, imaginar, criar e explorar sem medo de errar. O que pode parecer estranho ou ilógico para um adulto é, na verdade, uma janela para a maneira pura e espontânea com que elas experimentam a vida. Valorizar esses momentos é mais do que apreciar a curiosidade infantil. É uma chance de redescobrir o mundo pelos olhos de quem ainda vê tudo como uma grande aventura. E isso é algo que todos podemos aprender e levar para nossas próprias vidas. Gostou do vídeo? Comente no canal e envie ideias de temas.